O tema que Deus colocou no nosso coração, e assim creio, para trazer aos irmãos nesta manhã, é o sublime amor de Deus. O sublime amor de Deus. Hoje eu quero falar-lhes do amor de Deus, porque um dos nossos subtemas deste ano é mais perto de Deus. Nós temos aqui os nossos 4 mais pertos, mais perto de Deus, mais perto de ser como Cristo, mais perto uns dos outros, mais perto da nossa comunidade. E o tema principal, então, o subtema é mais perto de Deus. Todos devemos desejar viver mais perto de Deus. Deve ser o desejo natural de qualquer crente, e certamente, irmãos, quanto maior for o nosso conhecimento do amor de Deus, mais vamos desejar estar mais perto de Deus. Quanto mais o conhecermos, mais vamos amá-lo e mais desejaremos estar perto do nosso Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Não diz que Ele tem amor, mas Ele é amor. O amor faz parte da sua natureza, da sua substância, da sua essência. E esse amor de Deus é dirigido a nós. Ele nos ama com amor eterno, nos ama com amor imutável, amor que não muda conforme o tempo, conforme as estações, conforme as circunstâncias. Não, seu amor é eterno, seu amor é imutável, e a causa do seu amor está nele mesmo. Ele é amor. A causa está nele, não em nós. Ele nos ama não por causa de nós, mas apesar de nós. Não existem palavras humanas para descrever o amor de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, este amor revelado em Jesus Cristo excede todo entendimento. E porque Deus nos ama, Ele deseja ter um relacionamento de amor conosco. Nos ama e deseja estabelecer e manter esse relacionamento de amor conosco. Inclusive, foi para isso que nos criou. Ele nos criou para amar-nos. Deus nos criou para um relacionamento de amor com Ele. Essa é a principal razão ou a causa pela qual fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para que sejamos capazes de ter esse relacionamento, capazes de amá-lo assim como Ele nos ama. Nenhuma outra criatura tem a capacidade de amar a Deus, porque não foi criada a sua imagem e semelhança. Nós temos, porque nós fomos criados para isso. Para isso Deus criou-nos a sua imagem e semelhança, para que fôssemos capazes de estabelecer este relacionamento que Ele quer conosco, que é um relacionamento de amor. Amar a Deus, então, é o principal propósito da nossa vida. É o principal propósito da nossa existência. E quanto mais conhecermos o amor de Deus, mais o amaremos. Por isso eu quero falar-lhes hoje sobre o amor de Deus, apesar de reconhecer a minha limitação para isso, e apesar de reconhecer que esse é um tema inesgotável, já que o amor de Deus é eterno. Então, nunca vamos esgotar, ao falar sobre o amor de Deus. Como disse o poeta sacro, o amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde explicar, é bem mais vasto que o céu
e mais sublime além do véu. Se os mares todos fossem tintas e o céu sem fim fosse papel, se as hastes todas fossem pena e os homens todos escrivãs, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Ó maravilha deslumbrante esse eternal amor. É um hino, os irmãos mais antigos devem conhecê-lo. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 24, que servirá como base para a nossa mensagem hoje, nesse texto ele contou 3 parábolas para enaltecer o amor de Deus. E nestas parábolas podemos destacar 3 aspectos deste sublime amor que eu quero compartilhar com os irmãos, mas antes eu farei a leitura dessas parábolas, apesar de ser um pouco extensa, mas eu peço a atenção e a paciência dos irmãos, e o texto diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Que Deus possa abençoar sua palavra e aplicá-la aos nossos corações. Nessas 3 parábolas, irmãos,
nós encontramos pelo menos 3 aspectos do amor de Deus, ou sobre o amor de Deus, que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro é que o amor de Deus é um amor que busca, que procura. No cantor cristão, há um hino intitulado Amor Glorioso, que diz assim: buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Eu penso que o autor desta letra estava a pensar nestas parábolas quando a escreveu. Nessas 3 parábolas contadas por Jesus, Deus é representado pelo pastor que procura a ovelha perdida, pela mulher que diligentemente procura a dracma, que era uma moeda valiosa, a dracma perdida, e pelo pai que corre para abraçar e beijar o filho que retorna ao lar. O amor de Deus é incansável no propósito de buscar o perdido. Não fomos nós que encontramos Deus, foi Ele que nos buscou e nos encontrou. Deus nos atrai para si com cordas de amor, conforme lemos em Oséias 11:4, atraí-os com laços ou com cordas de amor. A verdade é que Deus tem o direito de ter-nos para si, porque Ele criou-nos e criou-nos para isso, para termos um relacionamento de amor com Ele. Então Deus não abre mão desse seu direito, Ele não abdica do direito que tem de nos conquistar com seu amor, porque o relacionamento que Deus quer é esse, é de amor, não por obrigação, não por medo. Deus podia conquistar-nos pelo medo, mas não seria um relacionamento de amor. E Ele não abre mão, então, de nos conquistar com o seu amor. Fato digno de nota é que Deus nos busca, mesmo quando não o buscamos. Deus nos ama, mesmo quando não devotamos a Ele nenhum amor, porque o seu amor é incondicional. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não quando éramos santos, quando fazíamos a sua vontade, quando éramos pecadores, porque o seu amor é incondicional. Aquela frase de Philip Yancey, no seu livro Maravilhosa Graça, que o pastor não se cansa de repetir, eu gosto sempre de repetir essa frase: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos, e não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Ele nos ama. Ele nos ama sem depender do que fazemos. Não há nada que possamos fazer para que nos ame mais ou para que nos ame menos. Ele nos ama porque Deus é amor. E o seu amor é o amor que busca, como disse o autor do hino, buscou-me com ternura, assim como o pastor buscou a ovelha perdida. Segundo aspecto do amor de Deus que encontramos nessas 3 parábolas é que é um amor que perdoa. Encontramos principalmente na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é o clímax, é o ponto alto das 3 parábolas. Os irmãos vão lembrar o que deu origem a essas parábolas, porque Jesus as contou. Os irmãos lembram? Eu li no início do texto. Os fariseus estavam a criticar Jesus porque ele estava a comer com pecadores.
a receber pecadores. Irmãos, que bom, né, que Jesus come com pecadores. Aí pode comer conosco, porque nós somos pecadores, né? Então Jesus conta essa parábola para dizer isso. Eu não vim aqui para julgar os pecadores, eu vim para trazer perdão aos pecadores, porque o amor de Deus é um amor que perdoa. E ele retrata isso na parábola do filho pródigo, que insatisfeito saiu da casa do pai, foi para um país distante, onde dissipou, desperdiçou todos os seus bens, onde viveu de maneira dissoluta, desregrada, atraído pelos encantos do mundo, entregou-se aos prazeres do pecado, cercado de amigos enquanto tinha dinheiro. Porém, sua aparente felicidade, sua aparente alegria transformou-se em solidão amarga, em pobreza extrema, em fome assoladora. Ele foi parar no fundo do poço, ou seja, no chiqueiro de porco ou de porcos, e ali estava ele só, faminto, maltrapilho, a desejar alimentar-se com a comida dos porcos. Então lembrou-se de seu pai e tomou a decisão de voltar, agora não mais como filho, porque ele sabia que era indigno, mas decidiu voltar como um jornaleiro, como um operário, como um empregado. E para sua surpresa, o pai o avistou de longe. Quando o avistou de longe, correu, abraçou, beijou, mandou colocar nele a melhor roupa, o anel de dedo que indicava que ele era herdeiro, sandálias nos pés que indicava que ele não era escravo, mas que ele era filho. Então o pai lhe perdoou, o pai lhe restaurou, o pai deu-lhe novamente a dignidade de filho. É assim o amor de Deus por nós. Ele nos perdoa, ele nos restaura, ele perdoa completa e incondicionalmente. Deus apaga as nossas transgressões, ele desfaz os nossos pecados como a névoa, ele sepulta os nossos pecados nas profundezas do mar, como diz o profeta Miqueias 7,19, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Alguém já disse que Deus lança os nossos pecados no oceano do esquecimento. No oceano do esquecimento. Nunca mais se lembra ou se lembrará dos nossos pecados. Não importa o quão longe nos distanciamos dele, assim como simbolizado pelo pai do filho pródigo, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, por isso perdoa todos os nossos pecados, nos recebe de volta e nos restaura como filhos amados. Terceiro aspecto do amor de Deus é que é um amor que celebra. Nós vemos esse aspecto nas três parábolas. Nas três parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, encontramos o mesmo desfecho, o mesmo final, a mesma conclusão, a festa, a comemoração, a celebração festiva pelo encontro do que estava perdido. O pastor alegrou-se pela ovelha perdida, a mulher pela moeda perdida, o pai pelo filho que estava perdido e foi achado. Então o pai mandou chamar seus vizinhos e amigos para festejar com ele. A mulher igualmente chamou suas vizinhas e amigas para celebrar com ela. O pai mandou preparar um banquete, dizendo:
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Nesse capítulo, Jesus diz que há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que pensam que são justos e que não precisam de arrependimento. Jesus diz que há júbilo diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Há festa na casa do Pai quando o pródigo volta ao lar. Deus festeja e celebra a nossa volta para Ele. Não nos repreende, não joga no nosso rosto aquilo que nós fizemos. O Pai não fez isso com o filho pródigo. Esse é o grande amor do nosso Deus, imenso amor, sublime amor. Esse é o amor de Deus. Irmãos, nós não temos como conhecer profundamente o amor de Deus. Para isso vamos precisar de toda a eternidade para conhecer o amor de Deus. E nunca conheceremos completamente. Qual o tamanho do amor de Deus? Como medir a extensão do amor de Deus? Não sabemos responder, porque em todo o universo e no mundo que nós conhecemos, não há nada que se possa comparar ao seu amor. Lá em João 15:13, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em outras palavras, ele está a dizer: ninguém vos ama mais do que eu. Ninguém vos ama mais do que eu, nem pai, nem mãe, nem filho, nem namorada, nem esposo, nem esposa. Ninguém vos ama mais do que eu. Através do profeta Isaías, Deus diz que o seu amor é ainda maior do que o amor de mãe, que é o maior amor humano que nós conhecemos, é o amor de mãe. Então Deus diz: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É quase que impossível a mulher esquecer o filho, a mãe esquecer o filho. Mas Deus diz: mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Se é quase impossível uma mãe esquecer de seu filho, muito mais impossível é Deus deixar de amar. Por isso que aos Efésios, Paulo diz que para nós é impossível compreender perfeitamente qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento. Mas se por um lado não conseguimos entender perfeitamente o amor de Deus, por outro lado, diz Paulo, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Portanto, irmãos, que a revelação do amor de Deus, esse amor que excede todo entendimento, amor inigualável, amor que busca, que procura, que a revelação desse amor nos faça dizer como o salmista, no Salmo 73, 25 e 28, quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança é no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Para mim, bom é aproximar-me de Deus, e é bom viver na segurança e no poder desse amor. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a esse Deus, exaltar o seu grande e precioso amor.